Aula de revisão, cálculo estequiométrico com volume, tá? Toda vez que tiver uma reação e estiver falando sobre volume, ou seja, sobre litros, nós estaremos diante desse assunto aqui, tá? Na prova vai ter provavelmente uma questão sobre isso daqui, tá? Então aqui nós já sabemos, isso aqui já é uma revisão do que nós já sabemos, né? Que um mol ele é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas de alguma substância. Nós sabemos que um mol ele é igual também a x vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Esse x aqui é a quantidade de átomos de uma molécula. Então, essa quantidade de átomos vai variar. Por exemplo, em um O2, que são duas moléculas, a quantidade de átomos é 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23 átomos, tá? 1 mol. Se for H2O, que são 2H e mais um O são 3 átomos, então 1 mol de H2O tem 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23 átomos de H2O, tá? A massa molar nós também já sabemos, tá? Isso é apenas nada novo, é a massa molecular que a gente extrai a partir dos números atômicos dos elementos. Só que você substitui a unidade de U para grama por mol. Tá? Então isso aí nós já sabemos também. E qual é a grande novidade desse assunto? Essa informação, a de que um mol ele equivale a 22,4 litros de um gás em condições normais de temperatura e pressão. Então esse número a gente vai ter que memorizar, tá? Que o mol é igual a 22,4 litros. Além disso, nós vamos responder essas questões fazendo a regra que nós chamamos de regra de 3 linhas, tá? É a forma mais didática de fazer essas questões aqui sobre este assunto, tá? Na primeira linha, você apenas vai repetir a reação que está na questão. E você vai destacar a quantidade de mols que há para cada substância. A segunda linha, ela vai ser preenchida somente depois, porque vai ser necessário a gente fazer algumas conversões para fazer a segunda linha. E a terceira linha é justamente a pergunta e os dados que a questão nos oferece. Então vamos ver como é que isso funciona na prática, para que nós possamos aprender e não ter qualquer dúvida com relação a isso daqui, tá? Essa questão aqui eu vou fazê-la e vou ver como é que funciona este assunto na prática, tá? Ok. Então nós temos aqui essa determinada questão, tá? Dada a reação, e aqui ele nos dá uma reação da gasolina, C8H18 mais 25 sobre 2HO, O2, desculpem, resulta em 8CO2, 8 mols de gás carbônico com 9 mols de água, né? O que nós vimos na regra de 3 linhas? Que a primeira linha nós só vamos repetir a reação, tá? Então eu vou repetir a reação, acompanhe comigo, só que eu vou destacar a quantidade de mols, tá? Quando não tem nada aqui, sabemos que tem 1. Então, 1 mol de C8H18 vai reagir com 25 sobre 2 mols de oxigênio e vai formar 8 mols CO2 mais 9 mols de água. Perfeito? Primeira linha sem mistério, só repetimos a reação, dando evidência aqui para a quantidade de mols, 1, 25,2, 8 e 9, tá? Terceira linha. Nossa terceira linha, nós vamos ter a pergunta, tá? Observe a pergunta. Pergunta-se,
quantos litros de CO2? Opa, vamos lá para CO2. Vamos botar X litros, tá? Então, quantos litros de CO2, X litros, embaixo de CO2, são gerados a partir de 28 gramas de gasolina? Adivinha onde eu vou botar esses 28 gramas? Exato, embaixo da gasolina. 28 gramas de gasolina. Agora, nós vamos fazer a nossa segunda linha. E para essa segunda, então, nós faremos as necessárias conversões, certo? Note que aqui eu tenho 28 gramas. Estou falando de massa. Logo, eu tenho que saber a massa do C8H18. A questão nos diz que o C, o carbono, equivale a 12. Mas eu tenho 8. Então, 8, tenho que multiplicar por 12, que dará 96. Mais 18 de hidrogênio, sabemos que hidrogênio é 1. Então, 96 mais 18, 96 do carbono, mais 18 do hidrogênio, eu tenho que o C8H8, ele é igual a 114 gramas. 114 U ou 114 gramas por mol. Mas note que nós não reescrevemos esse mol à toa. Então, nós sempre vamos deslocar ele para cá para multiplicar pelo número. Aqui não vai fazer muita diferença porque 1 vezes 114 vai dar 114. Mas faça assim para você criar esse hábito, tá? Agora o que nós temos aqui? Temos o CO2 e temos litro. E agora, nós sabemos a litragem de CO2? Sabemos. Nós já vimos aqui em cima que em condição normal, 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros, né? Então, CO2, eu vou substituir isso daqui, ou eu vou colocar embaixo dele, 22,4 litros. Pergunto, esse mol está aqui à toa? Não. Então, ele vai ter que vir para cá, ele vai multiplicar esse número, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Regra de 3. 114x é igual a 8 vezes 22,4 vezes 28, tá? Então, 8 vezes 22,4 dá 179,2 vezes 28. 114x é igual, falei 28, escrevi 88. Fazendo a devida multiplicação aqui, então eu tenho aqui 769,2 vezes 28, vai dar 5.017 arredondado. Então, eu tenho que x é igual a 5.017 dividido por 114. X, você vai fazer essa divisão aqui, vai dar 44 litros. Essa é a nossa resposta final. Então, quantos litros de gás carbônico são gerados a partir de 28 gramas de gasolina? Resposta: 22,4 litros, tá? Então, esse estequiometria com volume, ou seja, sempre que der litros, você vai fazer dessa forma. Regra de 3 linhas. Na primeira você repete a reação, porque você vai sempre usar os números de mol de cada substância. Na terceira linha você vai extrair a pergunta e o dado que a questão te oferece. E você vai na segunda linha, enfim, fazer a conversão, para que você possa utilizar gramas com gramas, litros com litros, molécula com molécula, seja lá o que for. Esta foi a revisão
O assunto é estequiometria, quando nós envolvemos também o volume como parte dos cálculos.